radical. Bem, esse é o nosso tema hoje, é fé radical. O que é uma fé? Ou por que fé radical? Né? Ontem, Deus colocou essa palavra no meu coração. Rapidamente eu corri na minha agendinha lá e risquei algumas coisas lá, né? Anotei algumas coisas lá. O que na verdade, irmãos, é uma fé radical? Na verdade, é a fé. Na verdade, a verdadeira fé é radical. A verdadeira fé não tem meio termo, irmão. Não tem meio termo. Ou você crê, ou você não crê. Ou eu creio em Deus, ou eu não creio em Deus. Eu creio que Deus é poderoso para operar milagres, ou eu não creio em Deus. Então a verdadeira fé, meu irmão, a verdadeira fé radical é isso, irmãos. Radical é aquilo que não tem meio termo. Radical é aquilo que a gente não vai abrir mão. Radical é aquilo que a gente, na verdade, não abre mão de maneira nenhuma. Não, eu creio em Deus e pronto, e acabou. Radical é quando a gente não deixa margem. Ser radical, ter uma fé radical, é quando eu não deixo margem para nenhuma dúvida com relação àquilo que Deus pode fazer na minha vida e através da minha vida. Então a verdadeira fé, meu irmão, é radical. E é interessante como de ontem para hoje eu comecei a meditar nessa palavra e enxergar isso tão claro na Bíblia, irmãos, enxergar tão claro na Bíblia Sagrada, que as pessoas que realmente creram em Deus, as pessoas que estão registradas aqui na nossa Bíblia Sagrada como homens e mulheres de fé, eles fizeram coisas radicais. Quando a gente fala de radicalismo, todo mundo pensa assim, pensa naquele radicalismo, por exemplo, lá dos muçulmanos, né? Pensa naquele radicalismo, por exemplo, de uma igreja, né, extremamente conservadora, aquela igreja onde a mulher não pode raspar ou depilar o cabelo da perna, né? Talvez aquela igreja extremamente conservadora, de vez aquela igreja ali é muito radical, por causa de uso e costume. Não, meu irmão, ser radical não tem nada a ver com costumes. Ser radical não tem nada a ver com atitudes, às vezes, contrárias à vontade de Deus. Quando, por exemplo, uma pessoa radical, ele enche o corpo de bomba e ele se explode. Não tem nada a ver, meu irmão. Ser radical, na verdade, é quando você tem essa fé, quando você não abre mão da sua fé, é quando você crê. E quando eu comecei a olhar para a Bíblia Sagrada sobre esse assunto, sobre esse tema, meu irmão, a gente começa a enxergar e ver que todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada, queria que você transportasse lá para a história da Bíblia, e que você começasse a se colocar como alguém, por exemplo, que não tinha a mesma fé de Abraão. Imagina o que as pessoas não falaram de Abraão, quando Abraão se posicionou, quando Abraão largou tudo, quando Abraão abandonou a sua família, seus parentes, por ele ter ouvido a voz de Deus que dizia para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagina, irmãos, imagine se as pessoas que estavam ali do lado de Abraão não acharam Abraão radical, não acharam aquela decisão de Abraão, aquela decisão assim, endoidou a cabeça. E viver por fé, meu irmão, em muitos momentos da nossa vida, nós seremos incompreendidos quando você está vivendo uma verdadeira vida de fé. Quando você realmente escolhe crer em Deus, quando você escolhe
viver a sua fé, quando você escolhe ouvir a voz de Deus. Talvez não tenha tantas pessoas crendo e experimentando uma fé radical em Deus, irmão, porque as pessoas não estão mais ouvindo a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus falando para ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu da sua terra. O caminhão de mudança encostou na porta de Abraão. E talvez as pessoas falem assim: Abraão, vou sentir tanta saudade, Abraão. Você está mudando para onde, Abraão? Eu não sei. Mas Abraão, como assim que você não sabe? Não, eu não sei. Eu ouvi uma voz falando comigo, a voz de Deus falando comigo: sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagina, meu irmão. Imagina se a fé não é radical. Imagina os parentes de Abraão, o que eles entenderam, o que eles pensaram sobre aquela atitude de Abraão. Abraão está abandonando sua família, Abraão, o seu pai, a sua mãe, os seus primos, a sua parentela. Abraão, você nunca talvez vai nos ver mais, Abraão. Mas Abraão estava só querendo obedecer a voz de Deus. Então, meu irmão, a primeira coisa que a gente aprende sobre a fé é que a fé, muitas vezes, que a fé radical, muitas vezes vai ser incompreendida. Muitas vezes você vai tomar alguma decisão na sua vida e você vai ser incompreendido, porque as pessoas vão achar que você está sendo radical, que você agora endoidou, né? Não vão compreender, meu irmão. Foi assim com Abraão. As pessoas não compreenderam Abraão, mas Abraão, meu irmão, ele saiu em obediência à voz de Deus. Ele saiu por fé da sua terra, e a Bíblia diz que essa atitude de Abraão foi imputada a ele como justiça. Deus reconheceu essa fé de Abraão, meu irmão, e Abraão se tornou, na verdade, o pai da fé. Então, quando você toma uma atitude de andar realmente por fé, a verdadeira fé, meu irmão, prepare-se para ser incompreendido pelas pessoas. Pelo menos no início, talvez lá no final, depois que, no final da história, no final do filme, no final do livro, né? As pessoas vão, né? Parabéns, você tomou atitude, né? Naquela época, parecia que era radical, mas você estava tomando uma atitude que agradava a Deus. Meu irmão, viver por fé é realmente, às vezes, radical, né? E muitas vezes nós seremos incompreendidos. O próprio Jesus viveu e morreu por fé. Às vezes a gente esquece disso, meu irmão, que Jesus, aqui na terra, como homem, ele tinha que exercer fé. Ele tinha que continuar acreditando no Pai. Por isso que às vezes ele virava à noite orando, ele sendo filho de Deus, ele cansado, ele virava à noite orando, falando com o Pai, né? O próprio Jesus, ele viveu uma vida de fé no Pai. O próprio Jesus teve momentos na sua vida que ele, no coração dele, era uma luta para ele obedecer ao Pai. Os irmãos já sabem demais sobre esse texto, né? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Era uma luta que ele estava vivendo. Ele tinha luta. Ele tinha pessoas falando para ele: Jesus, não, o senhor não pode morrer na cruz, Jesus, não, de jeito nenhum. Tinha pessoas que não o compreendiam. A Bíblia diz que nem mesmo os irmãos de Jesus, está lá em João 7, nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, nem mesmo seus irmãos. Ou seja, viver uma vida de fé radical, meu irmão, é às vezes sermos incompreendidos pelas pessoas. Pedro chegou para Jesus certa vez, os irmãos conhecem lá em Mateus 16, 22, a Bíblia diz assim: Pedro, quando Jesus começa a falar assim: eu vou ter que passar pela cruz, eu vou morrer numa cruz, né? Eles vão crucificar o Filho do Homem, vocês todos se escandalizarão, me abandonarão. E aí Pedro, que andava com Jesus, que amava Jesus, Pedro não compreendia aquela fé que estava, aquele propósito que estava no coração do seu mestre Jesus Cristo. E Pedro fala assim:
Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Muitas vezes seremos, irmãos, se você viver uma fezinha meia boca, né? Uma fé que não exige nada de você, uma fé que você pode estar na igreja e também lá no mundo a mesma coisa, você pode estar na igreja fazendo coisas que o mundo também faz e pratica, amém. Ninguém vai te perturbar. Agora, prepare-se, meu irmão, para ser reprovado pelas pessoas quando você resolve realmente viver uma fé radical, meu irmão. Prepare-se para ser incompreendido. A Bíblia diz assim, começou a reprová-lo, dizendo, Pedro reprovando Jesus, dizendo para Jesus, tem compaixão de ti, Senhor. Pedro estava falando assim, não, Senhor, o Senhor tem que ter dó de você mesmo. Não faça isso de maneira nenhuma, Senhor, de modo algum, isso te acontecerá. E aí a resposta de Jesus foi, para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Então viver uma fé radical, meu irmão, é cogitar das coisas de Deus, é pensar nas coisas de Deus, é escolher a vontade de Deus. Isso é uma fé radical. Então uma fé radical, meu irmão, muitas vezes vai te trazer incompreensão por parte das pessoas. Segunda coisa sobre uma fé radical, e nós vamos usar outro personagem aqui, Jó. Uma fé radical vai transcender essa vida, ou seja, vai além dessa vida. Eu creio, espero que nenhum de nós que estamos aqui, irmãos, nenhum de nós, você que está ouvindo aí essa palavra, eu espero que nenhum de nós estejamos com o nosso coração só aqui nessa terra. Espero que nenhum de nós estejamos pensando só aqui nessa vida, porque uma fé radical, meu irmão, não pensa só nas coisas aqui dessa vida, meu irmão. Todos conhecem a história de Jó, mas tem um texto da palavra de Deus sobre Jó, que eu acho tremendo, a confiança de Jó. Tem outros textos que falam, lá no 19:25 também ele vai falar assim que eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra e tal. Mas lá no capítulo 13, o versículo 15, mostra essa fé radical. Imagina uma pessoa morrendo, e imagina uma pessoa pensando assim, é Deus que está me matando. Jó, naquele momento ali, ele pensava, não é Deus que está me matando. Ninguém tem poder sobre a minha vida, é só Deus que tem poder para tirar a minha vida. Então isso aqui está vindo de Deus, eu não sei porquê, ele não sabia explicar, mas ele pensava assim que aquilo vinha de Deus sobre a vida dele, e é claro que vinha de Deus, mesmo que seja com a permissão de Deus, mas estava vindo de Deus para a vida de Jó. Deus já tinha, como que falado lá com o diabo, está vendo meu servo Jó? Tá, homem reto e íntegro. O diabo vai lá e fala, mas está certo dele ser reto, dele ser íntegro, também o Senhor abençoa ele tanto, o Senhor está acumulando ele de bênção, é por isso que ele está sendo íntegro, por isso que ele te serve. E aí Deus fala assim, não é só por isso não, pode tocar em tudo que ele tem, pode tocar na saúde dele, pode tocar nos seus filhos, na sua família. E assim o diabo fez, com a permissão de Deus. E aí Jó está ali, ele não está sabendo de nada da conversa de Deus com o diabo, de nada, mas lá no coração dele, ele tinha uma crença sobre Deus. Não, é só Deus que pode tirar minha vida. Se eu morrer, é Deus que está me matando, é Deus que está me matando. Mas aí Jó fala assim, irmãos, isso é ser radical, não é? Eu queria que você entendesse isso, que você saísse daqui nessa noite assim, agora eu vou ter uma fé radical, eu vou ter uma fé que as pessoas não vão entender minha fé. Isso é uma fé radical, não é, meu irmão? Jó está falando assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, ele pode me matar, mas eu não vou largar dele, meu irmão. Tem gente que está abandonando a Deus por muito menos, irmãos. Por coisas pequenas, coisas, né, tão insignificantes. As pessoas estão abandonando Deus. Agora Jó está ali sofrendo, meu irmão, sem dever nada, ele não devia nada. Deus sabia, conhecia o coração de Jó. Ele está ali sofrendo, está pensando, não, Deus está me matando, mas ainda que ele me mate, eu vou continuar crendo nele.
Amém? Ainda que Ele me mate, ainda que eu morra, eu vou continuar crendo nele, né? Então é uma fé que Jó tinha, uma fé que transcende, que vai além dessa vida, meu irmão. Essa tem que ser a fé de todo cristão de verdade, meu irmão. Essa tem que ser a nossa fé. Se a sua fé está só nessa vidinha aqui, meu irmão, essa vidinha aqui está passando, meu irmão. Essa vida aqui está passando, você não vai ficar aqui para sempre, não. Mais velho que hoje, eu acho que é eu, o Kate e o Robson, eu acho. Eu olhei rapidinho assim, né? A gente está passando, meu irmão. Nossa vida está passando, a gente está envelhecendo, né? Nossa vida está passando, meu irmão. Então, se a sua esperança estiver só aqui nessa vida, meu irmão, essa vida vai passar. Agora, se você estiver olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, se os seus olhos estiverem nos céus, naquilo que Deus tem preparado para nós lá na eternidade, meu irmão, essa é a fé que você precisa ter. Essa é a fé radical que eu e você precisamos ter, meu irmão. Essa fé que transcende, que vai além dessa vida, amém? Essa é a fé que nós temos que ter, meu irmão. 1 Coríntios 15, 19 diz assim, isso aqui, irmãos, o crente tem que crer nisso aqui, meu irmão. Se você não crê nisso, você não é crente de verdade. Se você está vivendo aqui neste mundo e está preocupado só com as coisas daqui, se você não tem essa esperança de que quando seus olhos se fecharem aqui na terra, você vai abrir diante do céu, diante de Deus lá na eternidade, meu irmão, o que você está fazendo aqui, meu irmão? Em nome de Jesus, aprenda isso aqui hoje. Saia daqui com essa fé radical. Não, eu creio, pastor, eu posso sair dali e ser atropelado por um carro. Eu creio que eu vou encontrar com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão. Jó tinha essa fé, meu irmão, ainda que ele me mate. Ele já matou meus filhos. No pensamento de Jó, até ali naquele momento, eu não sabia de nada que estava acontecendo. Ele já tirou tudo que eu tinha, eu já não tenho saúde. Mas ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia, aleluia. Se a nossa esperança, 1 Coríntios 15, 19 diz assim, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Quem é a esperança dele, irmão, está limitada só a essa vida aqui, é uma pessoa miserável, que a Bíblia está dizendo aqui. Amém? Então a fé é radical, meu irmão. A fé radical, essa fé radical que as pessoas não vão compreender, essa fé radical que transcende essa vida aqui na terra, essa fé radical é uma fé desinteressada, que só contempla a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, tão conhecido, não estou inventando nada aqui, meu irmão, nem reinventando, nem trazendo uma nova doutrina, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, para mim dos versículos mais poderosos da Bíblia, porque quando o rei levanta aquela estátua, todo mundo conhece a história, eu vou resumir bem. O rei levanta aquela estátua e fala assim, ó, quando tocar os instrumentos, todo aquele que não se prostrar diante da estátua que eu construí, vai ser lançado na fornalha que arde como fornalha de fogo mesmo, né? E aí foi lá e denunciaram, ó, tem 3 jovens aí, rei, que não se prostraram não. Ele chama aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, está lá em Daniel 3, e fala assim, ó, vou dar mais uma chance para vocês. Aquece a fornalha, para assustar. O mundo, irmãos, quer assustar os servos de Deus. O mundo, quando você pensa que o negócio está ruim, ele manda aquecer de novo a fornalha, mais 7 vezes. Quando parece que isso é tudo para assustar os crentes, meu irmão. Mas o crente, meu irmão, que a esperança dele já está lá com Deus, não se assusta com nada, meu irmão. Se você não teme a morte, você não teme mais nada, meu irmão. A Bíblia diz que a morte é o pior inimigo. Lá em 1 Coríntios 15, e Paulo falou assim, ó, o pior inimigo a ser vencido é a morte. E ele começa a zombar da morte. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Né? Então, meu irmão, você não teme a morte. E não precisa temer, porque você vai passar desse mundo aqui para a eternidade, para estar com Deus. Então, meu irmão, o mundo está assim. Cada dia a fornalha aquece mais um pouquinho. Talvez nosso país, a gente ora para que não
né? E não estou profetizando que vai acontecer, mas talvez nosso país, pelo que a gente está vendo, parece que está sendo tomado pelo comunismo, que é anti-Deus, é contra Deus, né? E aí? Parece que a fornalha cada dia está sendo acesa. Deus pode dar o livramento, meu irmão, mas nós como crentes, meu irmão, nós não podemos temer essas coisas. A nossa fé tem que ser a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Acendeu a fornalha 7 vezes mais forte. E aí eles falaram assim: ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, ó rei, mesmo assim nós não nos prostraremos diante da fornalha que você construiu, ó rei. Eles estão dizendo assim: olha, nós não estamos interessados no livramento, irmãos. Muitos crentes servem a Deus interessados apenas nos livramentos de Deus. Deus pode livrar, e ninguém pode livrar como o Senhor. Ele livra, Ele cura enfermidades. Não, meu irmão, mas a gente não pode estar só servindo a Deus com algum interesse, não, meu irmão. Ele está dizendo assim: ó rei, nós servimos a Deus, não estou interessado. Se Ele quiser livrar-nos da morte, amém, Ele tem poder para isso. Mas se Ele não nos livrar, rei, mesmo assim nós vamos continuar servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Ou seja, meu irmão, a fé radical é essa fé desinteressada. Se Deus não fizer mais nada em favor da sua vida, você continua sendo crente? Se Deus não nos abençoar mais, se Deus não abençoar assim, materialmente falando, porque Ele vai abençoar, mas vamos supor que coisas às vezes comecem a acontecer com a gente, meu irmão, a gente vai deixar de ser crente, meu irmão? Não. A palavra nossa deve ser a palavra que Pedro deu para Jesus, quando Jesus falou assim: e vocês também vão querer me abandonar? Ele falou assim, aí Pedro falou assim: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós, meu irmão? Para quem iremos nós, meu irmão? Não, meu irmão, sirva a Deus. A fé radical, meu irmão, é a fé que serve a Deus desinteressada, é a fé que contempla Deus, né? É a fé que está olhando para Deus. Se Ele me abençoar, glória a Deus. E Ele abençoa, meu irmão, não estou dizendo que Ele não abençoa, não. Se Ele me der, glória a Deus. Se Ele me livrar, glória a Deus. Mas se Ele não me livrar, mesmo assim eu estou agarradinho com Deus. Eu não vou me prostrar diante do pecado desse mundo. Amém, meu irmão? A fé radical é essa fé desinteressada que contempla a Deus. A fé radical, né? Todos esses aqui, se você falar que não é radical, a fé radical é aquela fé contínua, né? Daniel capítulo 6, todo mundo conhece também. Mas o que chama atenção nesse texto é que eles fizeram uma armadilha para Daniel. Falou assim: ó Daniel, ó rei, vamos fazer um decreto aqui. Qualquer pessoa que se prostrar diante de outro Deus que não seja o rei, seja lançado na cova dos leões. Aí o rei inocente, tadinho, vamos, então tá bom, está decretado, está assinado, carimbado. Mas eles já estavam pensando em pegar Daniel, porque eles não encontravam falha na vida de Daniel. Eles falaram: se a gente quiser encontrar alguma falha na vida dele, vão ter que achar alguma falha na sua religião, na maneira dele servir o seu Deus. E aí ninguém podia se prostrar diante de outro Deus nenhum, a não ser diante do rei. Não podia pedir nada para ninguém, nem para outro Deus, a não ser o rei. O rei era como Deus. E aí daqui a pouco Daniel, a fé que serve a Deus, meu irmão, continuamente. A Bíblia diz que ele foi para a oração. Ele orava de manhã, meio-dia e à tarde, todos os dias, 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que a fé de Daniel continuou. A Bíblia diz que ele continuou orando, e aquelas pessoas vigiando Daniel, e aí eles viram que Daniel continuava a orar. Ele orava como ele costumava fazer. E aí eles falaram para o rei, não teve outra alternativa, o rei teve que lançar Daniel na cova dos leões. Olha só, irmãos, uma fé radical. Quando você tem uma fé radical, você tem uma fé de verdade, as pessoas vão te conhecer pela sua fé. Eles vão te conhecer pela sua fé. Não, aquela ali é uma mulher de Deus, aquele ali é um homem de Deus. Eles vão te conhecer pela sua fé radical.
E aí o rei que gostava de Daniel, ele chega lá no outro dia, o rei passa a noite em claro, não consegue comer nada, não consegue pegar no sono, preocupado, porque ele era amigo de Daniel. Aí no outro dia o rei chega lá diante da cova dos leões. Ele chega lá e fala assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem você serve continuamente, tenha podido te livrar? E aí ele responde lá de dentro da cova: ô rei, fica tranquilo, porque o meu Deus, a quem eu continuamente sirvo, ele fechou a boca dos leões, ele me livrou da boca dos leões, aleluia. A fé radical, meu irmão, é aquela fé que não deixa de crer por causa das ameaças, é aquela fé que continua mesmo diante das ameaças, mesmo diante das lutas, mesmo diante das provações. Essa é a fé radical, meu irmão, aquela fé contínua, não é aquela fé de momento, porque tem muita gente que só tem fé de momento, meu irmão, de momento em momento. De vez em quando dá uma febre lá, a pessoa ora muito, de repente dá uma febre lá, a pessoa lê a Bíblia muito, mas depois fica tempo sem ler, fica tempo sem orar, fica tempo sem praticar a sua fé. Não, meu irmão, a verdadeira fé, essa fé radical, meu irmão, é aquela fé contínua, aquela fé que você continua servindo a Deus como sempre você fez, meu irmão. Essa é a verdadeira fé, essa é a fé radical, meu irmão. Ninguém se impressiona com pessoas que de vez em quando ele é muito crente, não. Mas você vai impressionar até o inferno, quando o inferno vê que você é um verdadeiro servo, que a sua fé é constante na presença de Deus, amém? Amém, meu irmão? Até o inferno. Quando aqueles rapazes foram lá expulsar os demônios, eles falaram assim: conjuro vocês, demônios, em nome do Deus a quem Paulo prega. Os demônios falaram o quê? Eu conheço a Deus e eu sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem vocês são? Né? Porque aqueles rapazes eram justamente essas pessoas que servem a Deus assim, de momento. Paulo era um verdadeiro servo de Deus que era conhecido até lá no inferno, meu irmão. No céu, com certeza. Até o inferno, até os demônios sabiam quem era Paulo, meu irmão. Até os demônios. Então, meu irmão, tenha essa fé radical no seu coração. Ainda tem mais um exemplo de fé. Está cheio de exemplos, eu separei alguns aqui de fé radical. É a fé de Maria, que também para mim é uma tremenda mulher de Deus. E a gente vê essa fé no coração de Maria. Não pense que foi fácil, meu irmão. Não pense que foi fácil para Maria abandonar a sua reputação. Às vezes a gente se preocupa demais, exageradamente, com a nossa reputação, né? Maria, ela teve uma fé, lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, e o versículo 38, né? Depois de tudo que o anjo aparece para Maria, que ele fala com Maria, que você descerá sobre ti o Espírito Santo, né? E você vai conceber e vai dar à luz a um filho, ele se chamará Jesus, né? O Emanuel, Deus conosco. E aí a Maria, sem entender muita coisa, e aí o anjo fala assim: para fortalecer a fé dela, né? Fala assim: a Isabel, tua parente, ela já está grávida, já é esse o sexto mês. E o anjo fala assim: porque para Deus não há nada impossível. E aí a Maria fala o quê? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim de acordo com a tua vontade, Senhor. Isso aqui é uma fé, meu irmão, que desafia a ciência. Isso aqui é a fé de uma moça virgem que iria engravidar sem ter contato com homem nenhum. Isso aqui é uma fé, meu irmão, que abre mão do seu eu, abre mão de quem era ela, abre mão do seu nome de moça pura da sociedade. Ela abre mão de tudo, meu irmão. E a história diz que Maria, mesmo depois do nascimento de Jesus, né, a gente sabe, conhecemos a Bíblia, a gente sabe que a Maria não foi assunta aos céus, virgem, como dizem,
A gente sabe pela Bíblia, o que a Bíblia diz, né? Mas a Maria depois casou-se com José, teve outros filhos, a Bíblia mostra isso muito claro, na Bíblia, muito claro, né? Quando você lê a Bíblia aqui em João, você vai ver isso aqui de uma forma muito clara, né? Nos evangelhos, lá em João 7 mesmo, mostra os irmãos de Jesus, aí uns falam assim, mas aqueles ali eram discípulos de Jesus, mas aí tem momento que fala assim, foi Jesus, seus irmãos e seus discípulos, faz diferença clara. Mas a Maria, ela abriu mão do seu nome, da sua reputação, e a história diz que, mesmo depois do nascimento de Jesus, dela casando com José, quando ela seguia Jesus, ela se tornou discípula de Jesus, né? Pode ver que sempre estava lá Maria Madalena, a Maria de quem Jesus expulsou 7 demônios, Maria, mulher de Cleópas, Maria, mãe de Jesus, estava lá, várias mulheres seguindo Jesus, eram discípulos, ela era discípula de Jesus com outras mulheres. E a história diz que eles ainda tinham isso, né? Essa mancha na reputação de Maria, como se Maria tivesse traído José e tivesse engravidado de Jesus. Na história registra isso, mas a gente sabe, pela palavra de Deus, meu irmão, que Maria abriu mão do seu eu, da sua reputação. Isso é uma fé radical ou não é, meu irmão? Ou não é? Aquela fé que a pessoa não se preocupa com o que os outros vão pensar de mim, desde que eu esteja realmente firmado, alicerçado, servindo ao meu Deus. Isso é uma fé radical, meu irmão. Essa era a fé que existia no coração de Maria. Oh Deus, cumpra em mim a tua vontade, ainda que as pessoas vão falar mal de mim, não tem problema, cumpra-se em mim, de acordo com a tua vontade. Isso é uma fé radical, meu irmão. E para a gente encerrar aqui, não tem como não falar da fé de Abacuque, né? Abacuque, eu vejo na vida de Abacuque, né? 3 capítulos, leia lá Abacuque, meditando, anote, faça anotações. É muito interessante. Abacuque, ele não vê muita mudança, ele ora para Deus agir, Deus age de uma maneira que ele não esperava, levantando os caldeus contra o seu próprio povo, levantando, como Abacuque fala, um povo que era mais pecador do que eles, para tratar com eles. E aí Abacuque continua orando, se coloca na torre de vigia, lá no capítulo 2, e aí termina o capítulo 3, sem ele entender muita coisa, sem ele ter uma resposta de Deus, clara, sem Deus aparecer para Abacuque e falar assim, não Abacuque, eu vou fazer a tua vontade, Abacuque. Não Abacuque, eu ouvi a sua oração e vou fazer do jeitinho que você está me pedindo, Abacuque. Aí eu sei que todo mundo conhece, que a música ajuda muito a gente a gravar os textos da Bíblia, né? E aí Abacuque vai dizer aquela declaração, né, que a gente canta, e já cantamos com Fernandinha, agora é outra versão. Abacuque fala assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, o produto da oliveira minta, que não haja gado no curral, ele diz assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é fé radical, meu irmão, aquela fé, se Deus fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, glória a Deus, eu vou continuar me alegrando, exultando no Deus da minha salvação. Essa fé de Abacuque, meu irmão, é uma fé, e nós precisamos ter essa fé. É uma fé que exalta a Deus, independente das circunstâncias. Exalta a Deus. Às vezes o que Deus precisa para fazer o milagre é que a gente tenha esse coração a Deus. Eu vou exaltar o Senhor independente das circunstâncias à minha volta. Eu vou exaltar o Senhor ainda que, né? Abacuque fala assim, ainda que, e ele dá um monte de explicação, ainda que a figueira não floresça, ainda que isso, ainda que aquilo aconteça, ainda que não aconteça nada disso, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, meu irmão? Ô, meu irmão, se a gente sair daqui com essa fé radical hoje, né? Sair daqui, não, eu vou servir a Deus, custe o que custar. Tem um dia que eu preguei sobre esse tema, não é? Custe o que custar, eu vou servir a Deus.
custe o que custar, olha, eu estou agarrado, eu estou firme com Deus, ainda que eu morra, nele eu esperarei. Ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar exultando no meu Deus, no Deus da minha salvação, aleluia. Essa deve ser a nossa fé, meu irmão. Espero que você tenha recebido essa palavra nessa noite. Você coloque essa palavra no seu coração e vá para casa nessa noite pensando: a minha fé é uma fé radical? Ou a minha fé é uma fezinha? É uma fezinha qualquer coisinha está abalando a minha fé. Vá para casa nessa noite, meu irmão, com essa fé, assim, com essa pergunta no coração: eu estou vivendo uma fé radical? Seja radical, meu irmão, seja radical. Em todo sentido da palavra, seja radical. Prefiro um crente radical. Alguém fala assim: pastor, né, já tivemos caso aqui, glória a Deus, que a pessoa hoje está no seminário, não vou citar nome não, mas a pessoa me procurar: pastor, estão reclamando de mim, porque a pessoa estava reclamando, na verdade a pessoa, algum parente veio aqui na igreja me reclamar, no gabinete ele falou: pastor, a pessoa é só ler a Bíblia o dia inteiro, só ora o dia inteiro, no quarto escreve Jesus, 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 para todo lado, é Jesus. Eu vou dizer: glória a Deus, esse menino converteu, aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Eu prefiro essa fé radical, meu irmão, que é uma fé morna, que é uma fé que abandona a Deus, uma fé que esmorece, uma fé que vai se arrastando, né? Se arrastando toda hora. Ai, não estou aguentando. Não, meu irmão. Tem essa fé, não, eu estou firme, pastor, não estou firme, Deus, ora mais, se você ora mais, se você tiver comunhão com Deus, meu irmão, Deus, Ele vem e nos fortalece, meu irmão, Ele vem e nos fortalece, porque a fé que Ele quer que eu e você tenha, é essa fé radical, essa fé que não se dobra diante da situação, essa fé, meu irmão, que fala assim: ainda que Ele me mate, eu vou esperar nele, ainda que Ele me mate, eu vou continuar crendo nele, ainda que a figueira não floresça, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, eu vou continuar com Ele, amém? Vamos ficar de pé. Queria só orar por você, para que você saia daqui nessa noite com essa fé radical. Seja radical, meu irmão. Tem essa fé que não esmurece, tem essa fé que não se entrega, tem essa fé que não desanima, tem essa fé, meu irmão, que às vezes as pessoas não vão te compreender, mas não importa, você está servindo a Deus. Tem essa fé de agradar a Deus, meu irmão, agradar a Deus e não aos homens. Essa é a fé que Deus espera de mim e de você, meu irmão. Amém? Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Começa a bater e fala assim: Deus, enche, Pai. Enche esse meu coração dessa fé da qual ouvi nessa noite. Começa a falar com Deus. Deus, eu quero ser cheio. Eu oro todo dia, meu irmão, para que eu seja cheio do Espírito Santo. Que se o seu coração, sua vida estiver cheio do Espírito Santo, meu irmão, você vai ter essa fé, meu irmão, essa fé radical. Essa fé que larga tudo, meu irmão, que larga tudo se necessário for. Se Deus mandar você largar, essa fé que abre mão do seu eu, essa fé que abre mão da sua reputação, porque você não vai preocupar com o que as pessoas pensam, mas com aquilo que você já é diante de Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Deus que não vai deixar Creia. Esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de tuas mãos. Aleluia, Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar. Essa para Ele encher o seu coração de fé. Desespero me tomar. Pai. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de tuas mãos.
Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Diga, eu creio. Diga, eu creio. Diga. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E se não vier, Pai, nós estamos aí. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda que a figueira, aleluia, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare mais uma vez, ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração agora. Coloque a mão sobre o seu coração agora, em nome de Jesus. E faça essa oração comigo. Repete comigo se você crê nessas palavras que eu vou falar. Em nome de Jesus Cristo, diga assim comigo: eu vou continuar tendo uma fé radical, mesmo quando eu for incompreendido. Eu vou continuar crendo. Diga assim: mesmo que ele me mate, eu vou continuar crendo. Diga assim ainda: eu vou ter uma fé desinteressada. Eu vou crer e contemplar somente a Deus na minha vida. Diga assim ainda comigo: eu vou ter uma fé contínua no meu coração. Diga assim: eu vou ter uma fé que abre mão do meu próprio eu para fazer a vontade de Deus. E diga assim para encerrar: eu vou ter uma fé que exalta a Deus, independente das circunstâncias ao meu redor. Diga assim: eu quero, Jesus, esta fé radical. Eu quero, Deus, esta fé radical, em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus contempla, Deus está contemplando. Deus contempla a fé no meu e no seu coração. Não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só para encerrar, irmão, preste atenção no texto. A música também está falando, é a palavra. Abacuque não fala assim: ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu queira, eu vou continuar servindo a Deus, mesmo com a cara amarrada, mesmo com tristeza, eu vou até o fim servindo a Deus. Ele fala assim: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com esse Espírito Santo maravilhoso que falou conosco nessa noite, que essa doce comunhão seja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre toda a nossa família, todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, e todos digam amém. Deus te abençoe. Amanhã, oração aqui na igreja Vanderlei, é às 9 horas da noite amanhã aqui na igreja. Em breve nós vamos mudar para mais cedo esse horário, né, Vanderlei? Mas amanhã ainda é às 9 da noite, oração aqui na igreja. E sábado nós temos aqui o culto adoradores, 7 da noite no sábado. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, nosso culto às 9 da manhã, e à noite esse cultão maravilhoso que Deus tem para nós. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vai na paz, vai debaixo da bênção de Deus. Tenha essa fé radical no seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. De novo, João Marcos, olha lá. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia